Querida e amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã eu quero meditar com você sobre o texto que nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, a partir do versículo 24, que diz assim: O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Queridos, nós entendemos que ao longo de toda a história da igreja, os cristãos sempre tiveram que lidar com pestilências, e quando nós nos lembramos também da própria reforma que vimos na igreja, ela se deu exatamente num cenário em que havia pouco tempo sido arrasado pelo auge daquela peste negra, o que aconteceu no século XVI. Então, o que nós devemos fazer em tempos assim? A primeira coisa que eu quero deixar claro é que todos nós, como filhos de Deus, devemos confiar em Deus, porque num cenário como nós estamos vivendo, de pandemia, o crente deve ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Ele não pode entrar num estado, como nós chamamos de paranoia, se a calamidade fosse algo que nós não iríamos superar. Tempos de crise sempre vão nos mostrar ser grandes oportunidades para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Não somente para dar um bom testemunho sobre a fé. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes da igreja, ele disse que nós não deveríamos temer as ameaças, mas também estarmos preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança. E nós também não devemos, em hipótese alguma, tentar a Deus, porque confiar em Deus não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de forma inconsequente. Numa pandemia, o cuidado deve ser evitado para que a doença não se espalhe, e é fundamental, e é o dever de todos. Aqui nós podemos nunca nos esquecer e nunca desprezar a importância, por exemplo, do bem físico e do bem-estar de todos. Se nós formos olhar a palavra de Deus, na terceira carta de João, lá no versículo 2, ele diz algo lindo: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. E nós entendemos que para que nós possamos continuar nesta guerra, nós precisamos sim, amados, estarmos bem, não somente de saúde, mas também bem espiritualmente. E quando também nós olhamos para o Antigo Testamento, nesse texto que nós acabamos de ler, ali faz-se uma grande virtude para nós, em vermos que, na verdade, está sendo revelado para nós a vontade de Deus para o seu povo, que é a obediência de certas regras que não serviam apenas para separar os israelitas das nações pagãs, mas também prevenir aquela contaminação e o surgimento de epidemias e de doenças perigosas que naquele tempo, se espalhassem, certamente iria dizimar também todo o povo. É verdade que nós sabemos que Deus, ele cuida do seu povo. E como ele cuida? Mas ele assim o faz através das nossas próprias ações. Assim, quando nós tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Portanto, nós, os servos de Deus, devemos
obedecer às recomendações das autoridades e dos órgãos competentes, a fim de contribuir com as medidas preventivas e de combate a toda a infecção. E se nós fizermos isso, nós não estaremos simplesmente honrando, aquilo que as pessoas falam, ou até mesmo que as autoridades falam, mas nós estaremos também honrando a dignidade e a santidade do próprio Senhor Jesus Cristo, e reconhecendo que na dignidade e a santidade da vida do seu próximo, principalmente daqueles que estão naqueles grupos de riscos. Então, nesse processo que nós estamos vivendo agora, queridos, eu quero deixar para você essa palavra. Embora seja verdade que isso tudo, às vezes, possa até trazer alguma satisfação para algumas pessoas de verem todas ou a maioria das igrejas hoje fazendo a sua reclusão, mas isto, na verdade, é para que nós possamos enxergar que tais medidas são ações legítimas dos órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar pelo bem-estar geral da nossa população. Se não fosse assim, a palavra de Deus não iria nos alertar para isto, como está escrito no texto de Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 a 5, que diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. E lá no versículo 3 ainda nos alerta para algo interessante: somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades, na nossa versão, que é na linguagem de hoje, diz que elas estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. E é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então, queridos, eu quero deixar para você, para que você fique em cima desta palavra, olhe para a providência divina. Porque, por maior que seja a pandemia e o estado de calamidade no mundo, Deus, ele permanece no seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias conhecidos ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. Por isso, em meio a uma pandemia, em meio a esta confusão toda, a nossa oração deve sempre estar prevalecendo sobre o desespero e a ansiedade. O crente deve orar a Deus, sabendo que Ele é quem governa todas as coisas. Deus é misericordioso e poderoso para curar os doentes, seja de que forma, direta ou indiretamente. Então, queridos, eu quero que nesta manhã você comigo se una agora na fé, porque nós sabemos que num cenário como este de peste e pandemia, de uma doença perigosa, nós devemos manter nas nossas mentes que todas as coisas, elas cooperam nunca para o mal, e sim para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, nós não podemos entender exaustivamente quais são os desígnios de Deus, mas nós podemos sim estarmos confortados e sabendo que Ele tem algo a nos ensinar, até mesmo nos dias de calamidade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir que nesta hora a tua mão de poder
esteja guardando, Senhor, cada filho, cada filha, ó Deus, e que tu não permitas, Senhor, que nenhum dos teus servos entre em desespero, porque é isto que nós devemos fazer, Senhor, nos tempos em que nós estamos vivendo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, acrescenta a fé, acrescenta a coragem, acrescenta a determinação, mas também a obediência de saber que todas estas coisas ainda irão contribuir para o bem daqueles que te amam. E eu te peço que agora tu aquietes o coração de cada um nesta hora, sabendo que o teu nome há de ser glorificado na vida de cada um de nós, mas como também na vida, Senhor, da tua igreja e na vida desta nação. Eu oro e eu te peço esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.